Sou César Moura, apresentador do quadro A Sala do Corretor Responde. Hoje estou aqui com o professor Fernando de Queiroz, CEO da Sala do Corretor, para esclarecer algumas dúvidas importantes sobre o mercado imobiliário. A Sala do Corretor Responde foi criada especialmente para atender nossos colegas operadores do mercado e também ajudar a sociedade em geral, com informações claras e confiáveis. Se você quiser participar, é só deixar a sua pergunta aqui nos comentários e ela pode virar tema do próximo episódio. Professor Fernando, posso começar as perguntas? Com todo prazer, César. Pode continuar. Bem, nossa primeira pergunta é: o que são direitos reais? É uma pergunta, na realidade, complexa, né? Porque direitos reais, ele abrange muita coisa, na realidade. Então, mas para ser mais direto, direitos reais, o conceito é o seguinte: direitos reais é o direito das pessoas sobre as coisas passíveis de apropriação, seja ela coisa móvel, imóvel, fungível, infungível, traduzindo para o português. Aliás, é uma coisa muito interessante nós comentarmos sobre essa questão. Tudo que vamos explicar aqui, eu vou tentar fazer de forma bem simples, né? De forma que todos possam entender o que a gente está falando, porque o juridiquês, né? Quando se fala no mundo do direito, a gente começa a falar um pouquinho difícil, essas coisas, mas como o nosso programa é feito para que a sociedade possa entender, então eu vou me esforçar um pouquinho para a gente poder entender de forma mais fácil. Então, direitos reais, vamos dizer, é o direito das pessoas sobre as coisas. Mas por que direito real é o direito das pessoas sobre as coisas? Né? Ou então, simplesmente o direito das coisas. As coisas têm direito? Aí eu pergunto, né, César, e as coisas têm direito? A gente, não, o direito das coisas, né? Então, o direito real é o direito das pessoas sobre as coisas. Então, se você é proprietário de um terreno, de um lote, alguma coisa, de um carro, de um relógio, então o direito que você tem sobre essa coisa é chamada de direito real, ou direito da res. Res, em latim, quer dizer coisas. Por exemplo, res pública, coisa pública. Resguardo, guardar a coisa. Olha que coisa interessante, né? Eu vou entrar com uma ação para perseguir a coisa, uma ação rei persecutória, porque a palavra real, que originalmente veio do latim, do res, então ela tem várias declinações, né? Então, res, reale, real, rei, como ações rei persecutórias, o direito de reivindicar, pedir o que é seu de volta, né? É interessante isso, né? Aquelas encíclicas papais, Rerum Novarum, é o res no plural, Rerum Novarum, né? Que é uma encíclica papal muito conhecida que tem a ver com a relação de direito e propriedade, que é muito interessante, que a gente pode explicar aqui nesse discurso sobre direitos reais. Então, entendendo o que res quer dizer coisa, então, e daí, né, etimologicamente, isso voltou, assim como a palavra vous, monsieur, em francês, veio até você, né? Os escravos falavam sum seu, você, e chegou a você. Essa mesma conotação etimológica veio atravessando da res para o real. Então, eu tenho R$1, então eu tenho um substantivo, o real, é bem diferente, né? Eu tenho direito real sobre aquela coisa. Então, na interpretação jurídica, o direito real é o direito das coisas. Mas as coisas não têm direito. Eu vou pegar um copo, inclusive vou até aproveitar aqui. Será que esse copo tem um direito? Né? Claro que não, mas ele me pertence, então eu tenho direito sobre esse copo. Então, quais são os direitos que eu tenho sobre esse copo? Então, esses direitos reais é o que eu vou apresentar agora. Então, isso está no Código Civil. Tá? Eu vou até pedir permissão aqui para poder compartilhar uma tela que eu até separei aqui. Deixa eu ver se está por aqui. Um momentinho só. Fique à vontade. Eu tenho que colocar a tela, colocar aqui, depois ir até aqui e vamos lá. Ver como é que eu posso compartilhar. Não é? Apareceu? Sim. Apareceu, né? Então, pronto. Então, olha só. Todo mundo tem acesso ao Código Civil, é de graça. Você vai na internet, no Google, escreve Código Civil Brasileiro, então só Código Civil. Então, aqui no artigo 1225, eles já vem dizendo aqui, ó,
Que bacana, né? O que são direitos reais aqui, logo no título 2 dos direitos reais, capítulo único, disposições gerais. Então, são direitos reais. A própria lei já define o que são direitos reais. A propriedade são direitos reais. A servidão, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do bem imóvel, né? O penhor e a hipoteca, e tem muito mais também, a enfiteuse também, quando se fala de enfiteuse, de imóveis enfitêuticos, aqueles que são em terreno de marinha, seus acrescidos, então até imóveis que existe uma relação, né? Uma propriedade compartilhada, que tem alguém tem um domínio útil e alguém tem um domínio pleno, né? No caso dos imóveis em terreno de marinha, você tem a União que tem o domínio pleno e tem aquela pessoa que ocupa aquele imóvel que pertence à União, e aí é dado direito de uso e gozo, que são direitos que estão dentro do direito de propriedade. Então, se o direito real é o direito das pessoas sobre as coisas, mas esse pessoas sobre as coisas, a gente tem que entender que são pessoas definidas pelo direito civil, tá? Que são as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, tanto de direito público como de direito privado também. Então, pessoas físicas somos nós mesmos, as pessoas físicas, de carne e osso, homens, mulheres. Então, somos as pessoas físicas. Pessoas jurídicas são empresas. E as empresas, César, elas podem ser pessoas jurídicas de direito privado, como uma sapataria, uma padaria, uma imobiliária, uma indústria, né? São essas empresas, né, que estão aí, né? É um grupo de pessoas que se juntam para ter dentro de um mesmo objetivo. Então, elas também podem ser pessoas jurídicas de direito público, e que são pessoas jurídicas de direito público também definidas pelo Código Civil. São as autarquias, a União, estados, municípios, tá? E todas essas pessoas de direito público, como o DETRAN, o DENOX, e qualquer um que seja criado por lei. As empresas, pessoas jurídicas de direito público, são criadas por lei. E as pessoas jurídicas de direito privado, como qualquer uma padaria, uma sapataria, como eu estou dizendo, uma indústria, etc., um comércio, então, são criadas através dos seus instrumentos que são inscritos nessas juntas comerciais, em cartórios e etc. Então, aquele seu contrato, né, o ato institucional da empresa, ela é registrada em um desses locais aí, conhecidos como cartórios, juntas comerciais, cartórios de registro de pessoas jurídicas e etc. A própria OAB, né, que é peculiar, que quem abre uma empresa de advocacia tem que fazer o registro na OAB e assim vai. Então é importante que a gente saiba disso, porque você vai saber como é que você vai trabalhar com essas pessoas, né? Então, se eu comprar um imóvel de uma pessoa que é pessoa jurídica, como é que eu vou fazer isso? Se eu for fazer uma avaliação de imóvel que pertence a uma pessoa jurídica de direito público, qualquer imóvel em terreno de marinha, esses acrescidos, por exemplo, eu tenho que saber que a União é dona daquele patrimônio, né? Imagina terreno de marinha, César. Praticamente todas as águas que pertencem à União, não é, são tratadas pela Agência Nacional de Águas, e aquelas margens dessas praias, desses rios que pertencem à União, são chamados de terreno de marinhas, e o que vai a mais disso, né, são seus acrescidos. E existe aí também uma relação de propriedade, não é? A propriedade enfitêutica, que não é o caso de nós falarmos hoje, mas só para você ter uma ideia, esse tema, só o tema propriedade que está dentro do direito, é um dos direitos reais que temos aqui, é muito complexo, e é importante que nós saibamos aqui o que são direitos, o que é o direito de propriedade, que está aqui no artigo 1228 do Código Civil. Olha só, proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, seja lá qualquer coisa que seja da sua propriedade, você tem esses 4 direitos: usar, gozar, dispor e reivindicar. Mas eu vou explicar, não se preocupe não. Porque se nós não soubermos o significado, o conceito de propriedade dentro da legislação brasileira, do ordenamento jurídico, a gente não vai ter condições de entender o que são direitos reais na sua íntegra. Então, se eu sou proprietário de um automóvel, de uma coisa móvel, ou de um terreno, de um apartamento, ou de uma casa, então eu tenho esses 4 direitos. É o direito de uso, usar, que quer dizer o quê? É ter a posse. Usar é simplesmente traduzido como eu tenho a posse.
Se você tem um apartamento, aluga para o seu inquilino, você transfere para o seu inquilino o direito de uso. Ou seja, a posse foi transferida para ele, mas você sempre vai ter o direito de propriedade, seja a posse indireta, vai ser sempre sua, né? Então, a posse também é outro instituto que deve ser estudado em outro módulo que você chama aí, eu não sei, episódio, né? Então, usar um desses 4 direitos reais quer dizer ter a posse. Gozar, no sentido jurídico, né, é você colher frutos, vantagem econômica daquele que lhe pertence. Se você tem um carro, uma moto, e aluga para um Uber Moto, um Uber que trabalha com carros e etc., vamos supor, aluga um carro seu para um particular, que é um direito seu, a R$ 200 por dia, então você está colhendo frutos daquilo ali. Se você aluga um imóvel seu por R$ 3.000, todo mês você está colhendo frutos. Então, colher esses frutos, essa vantagem econômica, é chamado de direito de usufruto, não é? Então, gozar é igual a usufruir, colher frutos daquilo que lhe pertence. Então, quem é proprietário tem o direito de usar, ter a posse, usufruir, falta só explicar, dispor e reivindicar. Dispor é o direito que você tem de fazer o que quiser com o seu imóvel, respeitando a função social da propriedade, né? Não quer dizer que você pode tocar fogo na fazenda inteira, inclusive da reserva legal, aquele negócio todo, porque você não tem esse direito. Alguém vai dizer, mas a fazenda é minha, e eu vi no filme que Nero botou fogo em Roma, eu quero botar fogo na fazenda também. Não pode. Não se confunde propriedade com a condição de você fazer o que quiser com ela. Você não pode abusar do direito de propriedade. E esse abusar do direito de propriedade tem também um sinônimo em latim, que é ius abutendi, né? Então, a gente que é proprietário de alguma coisa, a gente não pode fazer tudo o que quer com ela, não, porque tem que respeitar outros princípios legais com relação ao direito imobiliário, ao direito das coisas, que estão aí bem explícito, né, no ordenamento jurídico brasileiro. Então, não se pode abusar do direito de propriedade, principalmente da propriedade imóvel. Então, quer dizer, se você tem alguma coisa, então você tem que respeitar. Então, fazer o que quiser com ela é você poder vender. Só quem pode vender é quem tem o direito de dispor da coisa. Só quem pode hipotecar um bem imóvel, né? Outra coisa interessante, a hipoteca faz parte dos direitos reais que a gente viu lá no artigo 1225 aqui, ó, Código Civil, né? A hipoteca, né? A hipoteca é um direito real. Olha aí que interessante. Só que a hipoteca é quando você precisa, é um exemplo bem simples para todo mundo entender, você vai no banco, o banco diz, olha, você quer 300 mil de empréstimo? É muito dinheiro, o que é que você me dá como garantia? Aí você vai chegar com sua vovozinha, ela também, minha vovozinha me deixa as joias aqui para dar de... Não. Aí eu queria que você me desse uma garantia real imobiliária. Garantia real, a garantia real quer dizer o quê? Coisa, né? Garantia real quer dizer uma garantia que tem como objetivo uma coisa, seja ela coisa móvel, garantia real imobiliária, ou garantia real mobiliária se for uma coisa imóvel. Quando você dá uma garantia real mobiliária, uma coisa móvel, então o nome dessa relação jurídica é chamada de penhor, e o penhor também é um direito real. Está aí, ó, aqui no Código Civil, né? São direitos reais, aí está aqui o penhor, tá? Quando você dá como garantia uma coisa móvel, uma joia, por exemplo, vá penhorar sua joia na Caixa Econômica, isso aqui é um dinheiro menor que você vai pedir emprestado, etc. Mas se for hipoteca, então você quer juros menores, então você tem que negociar com o banco. Tá? Tem que negociar com o banco. Diga, eu quero hipotecar meu imóvel porque eu pretendo ter juros menores, então tá. Mas você não vai penhorar o seu imóvel e nem vai, né, hipotecar suas joias, é o contrário. Tá? Você hipoteca bens imóveis e penhora bens móveis. Então, já expliquei que o penhor e a hipoteca são 2 direitos reais também. A propriedade, como está aí, são 2 direitos reais, o direito de usar, gozar, dispor, acabei de explicar. E para a propriedade, o último direito aqui, que está dentro desses 4 direitos de propriedade, é o direito de reivindicar a coisa de quem quer que a possua ou detenha. Ou seja, se você empresta um livro para alguém, essa pessoa tem que te devolver. E se ela não te devolver, você notifique, essa pessoa me devolva em 72 horas, por exemplo. Senão, você vai entrar com ação, que é um direito seu para cada direito que você tem, existe uma ação que te assegura desse direito, né? Então, se você tem um direito de real de propriedade,
Então, você pode pedir de volta um carro, um apartamento, seja lá o que for, se a pessoa não estiver cumprindo com aquilo que foi combinado. Não é verdade? Isso aí é outra relação jurídica chamada contrato, que isso aí seria outras coisas para se estudar. Então, sabendo do que é propriedade, então, nós podemos voltar aqui para os direitos reais. Tá? São direitos reais a propriedade, então, saber o que é propriedade. A propriedade é um direito real sobre tanto sobre coisas móveis como sobre coisas imóveis. Qualquer um pode ter esse direito, tá certo? Então, direito real, fazendo resumo, é o direito das pessoas físicas e jurídicas, tanto de direito público como de direito privado, sobre as coisas que têm passíveis, porque são passíveis de se apropriar, ou seja, que eu posso ser proprietário. Aí você fala assim, ô professor Fernando, eu posso ser dono do ar que a gente respira? Não, porque isso não é passível de propriedade, isso é um bem público. Eu posso, o Rio Amazonas, eu posso comprar? Não pode, porque ela não é passível de você se apropriar. A lei não permite isso. Então, só as coisas que são passíveis de se apropriar é que são discutidas nos direitos reais. O resto é discutido no direito ambiental, por exemplo, mas o direito real só cuida de bens passíveis de apropriação e que tenha valor econômico. Olha que interessante. Toda coisa estudada no direito real tem que ter valor econômico. E quem é que dita esse valor econômico? É o mercado. E quem são os profissionais? Os profissionais que podem fazer isso. Pelo menos na área de bens imóveis, os corretores, engenheiros, arquitetos e esses peritos judiciais, todos esses têm habilitação para te dizer quanto custa aquele bem, não é verdade? Então, tá aí. Então, para eu trabalhar bem na relação de direitos reais, eu preciso saber o valor de cada coisa, porque direitos reais são os bens que pertencem às pessoas físicas e jurídicas, tanto direito público, passível de apropriação e que tenha valor econômico. É a primeira luz no fim do túnel, aqui, aliás, no começo do túnel, que já vai te dizendo o seguinte, olha só a importância de ser avaliador de imóveis, né? De ser um corretor de imóveis. Então, por isso que é interessante que todos saibam que são direitos reais. Então, a superfície também. O que é isso? Vai alguém passar um fio elétrico em cima da minha garagem, meu vizinho, nem me pediu nem nada. Espera aí, calma. Alguém vai querer plantar coisas no seu terreno, plantar batata, bananeira, coqueiro no seu terreno. Calma. Quem tem o direito de propriedade sou eu. Você só vai fazer isso se eu permitir, através de uma negociação, de um contrato, alguma coisa. Então, os direitos reais, eles são realmente importantes como matéria de estudo, porque ele vai abrir todo esse porte, né? Então, a superfície é um direito real sobre coisas imóveis. As servidões, quantos avaliadores de imóveis não fazem avaliações sobre servidões e não sabem, alguns não sabem nem o que são servidões? Tá? Então, servidão são aquelas passagens que o proprietário é obrigado a suportar no seu próprio terreno. Olha que interessante. Então, servidão, ela pode ser uma servidão subterrânea, uma passagem subterrânea, oleoduto, alguma coisa, gasolina que se passa, né? Aqueles cabos de internet que passam debaixo de terrenos, tanto particulares como... Né? Quando é de particular, eles têm direito a uma indenização. Mas para ter um direito de indenização, tanto para as servidões subterrâneas, as de superfície e aquelas servidões aéreas também, que passam aqueles fios de 10, 15, sei lá quantos kVAs, né? Kilowatt ampere, né? São altíssimas correntes que passam ali, né? Voltagens que passam ali na frente. Então, você tem a servidão aérea. Dentro dessa servidão, quando você tem uma servidão, uma área daquele terreno não pode ser mais usada, ele não pode edificar nada em cima daquilo, né? Ninguém pode fazer uma casa debaixo de uma torre daquela da Chesf, Companhia de Eletricidade, onde mesmo, de São Francisco, né? Porque é proibido. A partir do momento que se faz isso, a pessoa tem direito de indenização e uma parte daquela área, né, é considerada área non edificandi. Você não pode edificar nada. Então, o particular que perde aquela terra, por exemplo, tem que ser indenizado. Então, você tem que ter uma noção de direitos reais para começar a pensar em fazer uma avaliação de uma servidão. Então, essa parte jurídica é muito importante que a gente entenda. Então, estou falando aqui de servidão. É um direito real sobre coisas imóveis. O usufruto é o direito de você colher vantagem econômica sobre qualquer uma das coisas. Então, pode ser tanto sobre coisas móveis e coisas imóveis. Tá?
O uso é a posse. Eu posso ter a posse de um relógio, ou de um apartamento, ou de um terreno. Então, o uso é um direito real sobre coisas móveis ou imóveis. A habitação, olha só que interessante. É o direito do cônjuge sobrevivente permanecer naquele imóvel. É uma vontade que essa pessoa tem. Ah, mas às vezes os filhos dizem o seguinte: não, mamãe, vovó, vamos vender logo essa casa. Eu digo: não, mas eu tenho direito de sucessão, eu sou herdeiro do papai que morreu, aquele negócio todo. Eu digo: calma, é porque você não é amigo do César da sala do corretor. Porque pergunte ao César, estou brincando contigo, né, César? Mas isso é verdade. Você sabe disso. Então, o direito de sucessão existe, mas o direito de habitação é um direito maior que faz com que aquela pessoa, aquele cônjuge sobrevivente, permaneça naquele imóvel. Então, isso aí, de uma forma bem simples e resumida, seria o direito de habitação. Claro, se tiver alguma outra conotação jurídica, então deixa os advogados discutirem isso, né? Mas aqui a gente está falando para o povo mesmo entender, né? Porque esse quadro que você mesmo criou, que eu dou os parabéns, né? Você que deu essa sugestão, tipo, professor Fernando, vamos criar esse quadro para a gente poder atender aos nossos clientes que sempre perguntam, atender aos nossos colegas também peritos judiciais, que eu sei que você é perito judicial, César. Então, inclusive, me dá muito orgulho porque você fez todos os treinamentos da sala do corretor e hoje em dia está aí consciente e sabendo o que faz nessa área. Mas por isso que essa área também tem que saber o que são direitos reais. O promitente comprador do bem imóvel. Tem gente que compra um imóvel na Caixa Econômica, por exemplo, e diz: olha, eu comprei, eu sou o dono desse imóvel, não pagou nem a primeira prestação. Tá? Eu sou o dono desse bem imóvel, comprei pela Caixa Econômica em 30 anos, a primeira eu vou pagar só o mês que vem. Aí, eu estou dando um exemplo aqui, né? A pessoa não é dona, na realidade. Tá? Porque para ser dono, o dono tem uma conotação de dominus, né? Proprietário. Então, para ser proprietário, você não pode prometer que vai comprar, você só é dono quando você terminar a última prestação. A princípio, né? Que a gente vai ver outras coisas aqui, porque lá embaixo a gente vai descobrir outra coisa, né? Então, vamos lá. Aí tem o penhor e hipoteca anticresce. Anticresce é quando você deve alguma coisa a alguém e paga com aluguel, por exemplo, de um imóvel, né? Então, isso é uma questão de direito real. Agora, não dá para a gente falar muito sobre direito real o dia todo, porque o teu tempo que você me deu foi pouco, né? O tempo que você me dispôs aqui foi pouco. Então, direitos reais, para resumir, são esses: é o direito das pessoas sobre as coisas, né? Pessoas tanto de direito público como de direito privado sobre as coisas que têm valor econômico, passíveis de serem apropriadas. Então, isso é o que são direitos reais, César. Espero que eu tenha ajudado. Deixa eu ver aqui. Bem, tivemos, além de uma explicação, a verdadeira aula do professor Fernando, trazendo como fonte a própria lei, e vamos seguir para a segunda pergunta, que é: como ou de que forma o direito de propriedade sobre um bem, seja imóvel ou imóvel, pode ser transferido legalmente? Bom, César, boa pergunta. Mas para isso, eu vou precisar, não sei se você se importa, compartilhar novamente aquela tela. Pode ser? Pode, fique à vontade. Então vamos lá. Mas pelo menos essa aqui é mais fácil de responder. Mais fácil não, é menos complexa, né? Então a gente tem aqui, a gente já soube que direitos reais é o direito das pessoas sobre as coisas, seja de coisas móveis ou sobre imóveis, tá? Então, a gente já descobriu que a propriedade é um direito real sobre coisas móveis e imóveis, o usufruto também, a habitação só sobre imóveis, a hipoteca só sobre imóveis, o penhor só sobre coisas móveis. Então, se você souber separar o joio do trigo, a gente vai até o artigo aqui, ó, que é bem facinho aqui, ó. O artigo 1226. Cadê? Aqui, 1226. Aqui, ó, artigo 1226, vem dizendo aqui o quê? Que os direitos reais, tá? Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, tem que estar vivo, né? Porque depois de morto é só através da sucessão, né? Só se adquirem com a tradição. Mas deixa eu explicar o que significa tradição. Né? A tradição é a entrega da coisa. Então, vamos aqui fazer aqui, dar um exemplo. Deixa eu tirar aqui essa
essa apresentação. Apresentação não, é compartilhamento. Então, então, a gente já viu que no artigo 1226 do Código Civil está bem claro como é que se transmite a propriedade de uma pessoa para outra de uma coisa móvel. O que é uma coisa móvel? Uma geladeira, uma televisão, uma caneta, uma borracha, um chinelo havaiano, tudo isso são coisas móveis, que pode se mover de um lado para o outro, segundo a classificação dos bens, tá? Mas que tenha valor econômico. Então, se você comprou uma geladeira, lá na loja tal, tá? Bom, não vou nem dizer o nome da loja, porque eu não gosto de fazer propaganda de ninguém. Então, da loja tal, você comprou uma geladeira, e aí, o que acontece? Você foi lá, pagou a geladeira, bateu uma foto com o vendedor, pagou em dinheiro, não sei onde é que você achou dinheiro, mas tinha, né? Um Pix, porque hoje em dia eu não tenho acredito que eu não tenho, eu tenho uma moeda guardada de R$ 1, mas eu não sei mais nem o que é dinheiro, é tudo no Pix aqui no Brasil, não é verdade? Mas você pagou em dinheiro, né? Bater uma foto, aprovar, eu quero a nota fiscal agora. Qual o problema? Se a partir do momento que você compra, você tem direito à nota fiscal, pegou a nota fiscal. Aí o vendedor, não, só entrega a nota fiscal na hora que eu entregar, daqui a 3 dias eu vou entregar essa geladeira lá, na sua casa. Digo, olha, essa geladeira é um presente. Já paguei, já tenho, quero recibo também, eu quero tudo que tenha direito para provar que eu comprei, que é minha. Pronto. Então, naquele momento você comprou na loja e você chegou lá para sua esposa, para sua mãe, ou seja, lá para, olha, mamãe, para mamãe, dia das mães, mamãe, eu comprei uma geladeira nova para a senhora, uma geladeira Admiral, Brastemp, né? E ela olha para a nota fiscal, meu filho, você pagou tudo. Oh, bateu até uma foto, pagou em dinheiro, R$ 1.000, R$ 3.000 pela geladeira. Que bacana, mas cadê a geladeira? Calma, mãe. Ela vai ser entregue aqui daqui a 3 dias. Aí eu te pergunto, eu mesmo vou responder, mas vamos supor que eu faça a sua pergunta, né? Essa geladeira, enquanto estiver na loja, é sua ou é da sua mãe já? Só porque você pagou? Então, tá aí. A gente acabou de ler que os direitos reais sobre coisas móveis só se transferem com a tradição. Enquanto a geladeira não chegar na sua casa, ela não é sua. Porque você não pode nem exercer o direito de propriedade. Eu digo, olha, se o direito de propriedade, o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar, como é que você vai exercer o direito da posse se ela não está na sua posse? Como é que você vai usufruir dela vendendo alguma coisa, utilizando a geladeira para algum motivo, até para alugar a geladeira, se for possível, né? Para eventos e etc, né? Então, você não vai poder usufruir também. Então, se você não pode exercer pelo menos 2 dos direitos de propriedade, o que é o direito de propriedade? Que a gente já viu no artigo 1228, usar, gozar, dispor e reivindicar. Então, se você não pode usar pelo menos 2 desses direitos, você não está exercendo o direito de propriedade. Porque você não pode usar, não pode gozar, porque não tem a posse. Então, como é que você vai, né, dispor daquilo que nem está na sua mão? Né? Então, você ainda está numa relação de direito, direito real de contrato, direito real não, direito das obrigações com a loja. Então, o que existe entre você e a loja com a qual você comprou a geladeira, bem móvel, é uma relação de direito das obrigações. Agora, do direito real, você ainda não tem a propriedade, a não ser no momento em que a empresa chega na sua casa e entrega, então pronto, naquele momento houve a tradição. Aí se completa o conceito do artigo 1226 aí do Código Civil, que os direitos reais sobre coisas móveis só se transmite através da tradição, da entrega da coisa. Agora, eu vou completar a última pergunta sua, não sei nem se é a última, né? Eu vou compartilhar aqui novamente, se me permite, César. Pode ser? Como se transfere os direitos reais de pessoas, de uma pessoa para outra, quando essa coisa é uma coisa imóvel? Ora, o imóvel é diferente da coisa móvel. Eu não posso pegar o imóvel, colocar nas costas e entregar lá no seu endereço, né? Não é verdade? Então, olha só, pessoal, o artigo 1227, ele já está dizendo aqui de forma bem clara que os direitos reais sobre coisas imóveis, olha aqui, ó, os direitos reais sobre coisas imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis. Ou seja, eu vou ler novamente, o artigo 1227 do Código Civil. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis. Então, tá aí outra curiosidade
que a gente precisa falar um pouquinho mais. Deixa eu tirar aqui esse compartilhamento, beber um pouco d'água, até a minha caneca d'água aqui personalizada pela sala do corretor. Realmente, os fãs da sala do corretor me pediram uma, mas só tem essa. Olha só. A água, muito bem tratada aqui, pelo programa, pelo quadro Sala do Corretor Responde, cafezinho. O Código Civil, no artigo 1227, está sendo claro: os direitos reais sobre coisas imóveis só se transferem com registro no cartório de registro de imóveis. Ora, eu já vi profissionais colocando aqui, fazendo propagandas no YouTube, nas redes sociais: olha, o imóvel tal está todo escriturado. Gente, escritura não transfere o direito de propriedade. A lei já está dizendo que transfere o direito de propriedade é o registro no cartório de registro de imóveis. Acontece que imóveis acima de 30 salários mínimos, em geral, nos estados do Brasil, precisa ter uma escritura pública, feita no cartório de notas. Então, quando você fala de escritura, documentação e etc., você tem que entender da legislação dos cartórios extrajudiciais, que está tudo ali na Lei 8935. Interessante, que fala como devem funcionar os cartórios. Então, os cartórios, eles são, aí no artigo 1º, está dizendo que eles servem justamente para dar publicidade, autenticidade, segurança e eficácia nos atos jurídicos. Essa é a finalidade dos cartórios. Lá no artigo 5º, dessa Lei 8935, que eu não vou ficar mostrando lei aqui, porque senão as duas perguntas viram uma aula, uma aula magna, da Lei 8935, para quem quiser depois pesquisar, tem lá dizendo como funcionam os cartórios. Eles recebem atribuições: cartório de notas, cartório de registro de pessoas naturais, cartório de registro de contratos marítimos, cartório de registro de pessoas jurídicas, cartórios de distribuição e de protesto de títulos, e também tem aí, no total, 7 cartórios. Cartório de registro de imóveis também, que eu esqueci. Então, para você fazer essa transferência, se a lei exigir uma escritura pública, então você tem que ir primeiro no cartório de notas, porque o cartório de registro de imóveis, ele só nasceu, foi criado para fazer os registros de imóveis. Então, você quer vender um imóvel, César Moura, gestor de negócios imobiliários, não importa também a profissão, o imóvel é seu, Então, você quer vender esse imóvel por, vamos supor, 600 mil para outra pessoa, para a Maria dos Anzóis Pereira. Pronto. Então, você vai no cartório de registro de imóveis, pega a matrícula atualizada, porque a única forma de provar que aquele imóvel é seu é saber se existe uma matrícula e um registro no seu nome, dizendo que aquela propriedade lhe pertence. Então, no cartório já vem dizendo. Então, você pega a matrícula do imóvel, se estiver ainda no sistema matricial, e você vai lá, vê logo no preâmbulo, vem dizendo, o imóvel situado na rua tal, número tal, e etc., de propriedade, blá, blá, blá. Aí vem dizendo quem é o dono, e você tem depois ali na matrícula as averbações e os registros. Então, tudo que é ato constitutivo, como uma nova propriedade, proprietária, etc., e os modificativos, eles são registrados ou averbados. Aí é outro estudo, A gente não pode ficar falando de tudo, porque o direito é muito amplo. E se você me der uma palavra sobre direito imobiliário para comentar aqui, aí eu posso falar, eu pergunto, quanto tempo eu tenho? 1 hora, 2 horas ou 3 horas? Eu vou poder realmente falar, porque é muito conhecimento que a gente precisa todo dia estar treinando, E todo dia estar difundindo, para que a gente possa sempre ajudar as pessoas a entenderem como funciona. Então, para registrar, para fazer o registro, então, se vem algum profissional dizendo: olha, pode comprar um imóvel que está tudo escriturado. Sim, está tudo escriturado. Mas está registrado? Não. Então, você tem que registrar. Tu acredita, César, que eu já vi situações em que uma pessoa vendeu um imóvel para uma pessoa A, e vendeu para o B e para o C. Aí, olha, e o que acontece? E o A, B e o C têm escritura. Aquele que vai fazer o registro é o que primeiro chegar no cartório de registro de imóveis. Então, se o dono da escritura C chegou primeiro no cartório, a escritura A e B não vale nada. Vão ter que resolver esse problema aí na justiça, Enganar, sei lá, ludibriar a boa-fé de terceiros e etc. Então, é uma coisa de direito penal que está fora do direito real.
Então, nós temos que ter essa noção de que as coisas não são difíceis, elas só são complexas, mas quando você estuda todo dia, você começa a perceber que não é tão difícil assim. Né? Então, para você ser dono de um imóvel, você passar da sua propriedade para outra pessoa, então você vai no cartório de registro de imóveis, pega a matrícula atualizada e aí eles vão te dizer por quanto foi vendido esse imóvel, R$ 600.000, por exemplo, mais do que 30 salários mínimos. Há necessidade de você fazer o quê? A escritura pública, porque a lei pede que esse tipo de documento, esse tipo de contrato venha através de escritura pública por causa dessa situação jurídica. Aí você fala para o cartório de registro de imóveis, pois estou aqui para fazer escritura pública. Não é aqui não, senhor César. É em outro cartório que tem essa competência, né? Essa atribuição que se fala, né? Então, se você quer saber quais as atribuições de todos os cartórios no Brasil inteiro, você vai lá no nosso site, saladocorretor.com, e tem lá cartórios em todo o Brasil. Lá você também pode ter essas informações diretas, não precisa nem ficar escutando aqui as nossas lives, explicando a miúde o que acontece com essas relações jurídicas. Então, vamos lá. Calma que está terminando. Então, no momento em que você já sabe como se faz a transferência de direito real sobre uma coisa imóvel, no caso, maior do que 30 salários mínimos, no caso, R$ 600.000, você vai no cartório de notas e ele vai verificar se está tudo certinho dentro da lei. Pelo menos, ele não vai lá no imóvel para ver o que está acontecendo lá, não. O que está escrito ali, está vendendo esse imóvel, tem um duplex aqui, averbado, então o que tiver lá, ou tem só o terreno, tinha um duplex no seu imóvel, mas lá só está o terreno, vai vender só o terreno. Mas vai pedir para que você pague TBI. Aí vão te instruir para ir na prefeitura, pegar uma guia, né, de pagamento, TBI, fazer uns cálculos lá, pagando em TBI e tudo que tem direito lá, os emolumentos do cartório, então você tem a escritura pública. A escritura pública A, B, C ou D, não, nesse caso não tem aquela condição, aquilo ali foi só um exemplo, né? Então você pega a escritura pública e essa senhora que comprou o seu imóvel vai no cartório e faz o registro. No momento em que o registro é aprovado lá no cartório, está tudo certinho, etc., ele pergunta se ela é casada, se ela é solteira. Quer saber da minha vida? Não, a lei pergunta. Porque se for casado, os cônjuges também têm direito. Né? Se tem união estável, tudo, eles vão perguntar tudo, né, da sua vida. E aí vão colocar tudo aquilo ali na matrícula do imóvel. A partir do momento que esse registro, novo registro é feito, esse outro ato registrado na matrícula do imóvel, então aquele imóvel passa a ser realmente de propriedade daquela senhora que comprou o seu imóvel. Então é assim que se transfere um direito real de propriedade sobre coisas imóveis no Brasil. Mais alguma pergunta, César? Bem, essa explicação, professor. Ainda temos aqui mais uma pergunta. Vou diretamente para a pergunta. Qual a repercussão desses conceitos nas operações imobiliárias e na perícia de avaliação? César, você só faz perguntas retóricas, né? Mas deve ser muita dúvida aí do público, né? Da sala do corretor. Merece um cafezinho, já está frio. Deixa eu ver aqui. Qual a repercussão? Eu estou escutando um eco, né? Qual a repercussão desses direitos, né, reais de propriedade, né, etc., né, nas operações imobiliárias e nas perícias avaliatórias, seja ela perícia de avaliação, para um particular, até perícia judicial. Bom, a importância disso tudo é que é necessário que todo perito, todo corretor de imóveis, todo engenheiro, arquiteto, que também, o engenheiro ele constrói. Se ele constrói, ele tem que saber de quem é aquele terreno. Imagina você construir num terreno que você pensa que o dono é tal pessoa, quando chega lá não é aquela pessoa. Né? Vamos supor que um engenheiro, um arquiteto, compre um imóvel, esteja presente somente com a escritura e comece a construir por conta própria, né? Porque se for com um banco, o banco vai querer saber quem é o dono do terreno, aquele negócio todo, na verdade, não passa por esse filtro, né? Mas uma pessoa particular que tem muito dinheiro, não, quem vai construir sou eu vou usar o meu próprio dinheiro e etc. Cadê o terreno? Aí chega alguém e te vem, tá aqui, tudo escriturado. Aí pronto, então amanhã mesmo chama o caminhão A, caminhão B, vamos logo. Aí como você faz um duplex, um triplex,
Na hora de vender, o que acontece? Aquele terreno daquela pessoa que te vendeu é uma daquelas situações onde você tem aí é, uma pessoa vendendo um imóvel com escritura que deu para 3 outras pessoas e alguém já, né? O A, o B e o C, que tem escritura B, foi no cartório e passou para o seu nome. Aí depois ele vai no cartório fazer esse registro daquilo tudo lá, né? Em momento inoportuno, porque existe todo um procedimento para você construir também, então você tem que ter autorização, tem que ter um projeto autorizado, essa coisa toda, mas tem gente que constrói de qualquer jeito. Então, quando ele for verificar, na hora de fazer o registro, já tem outra pessoa lá. Um que tinha uma outra escritura foi enganado. E aí, o que é que ele vai fazer agora? Ele vai ter que sair, ele vai ter que derrubar aquela construção dele toda. Então, essa é um exemplo mínimo, um exemplo simples da importância do conhecimento sobre esse conceito de direitos reais no trabalho de profissionais que estão na área imobiliária. Corretor de imóveis também, nossa, esse aqui precisa ser mais cuidadoso. Por quê? Porque o próprio Código Civil, no artigo 723 do Código Civil, tem dizendo que o corretor é obrigado a informar tudo sobre o andamento do negócio, que possa onerar o negócio, né? Então, ele tem que espontaneamente fazer isso. Ele não vende o corretor, ele intermedia. Então, quando ele intermedia, ele é o principal profissional, dentre de todas essas profissões regulamentadas por lei, que tem essa obrigação de fazer toda essa pesquisa, né? O corretor praticamente ele faz uma due diligence, que geralmente os advogados que fazem para saber como é que está a situação do imóvel, etc., se tem gravames, alguma coisa, mas o corretor já está seguindo para essa condição de prestar até esse serviço. Ele faz até uma due diligence, que isso é em inglês esse termo, né? Mas ele está no dicionário brasileiro. Né? É uma diligência que ele faz para saber se aquele imóvel pode ou não vender, se tem algum gravame, se tem alguma objeção, alguma coisa, se somente se a pessoa que está lá ocupando tem somente a posse, ou se tem a propriedade, etc. Tudo isso ele vai ter que ver. Então, como é que ele vai ver tudo isso se ele não sabe o que são direitos reais, os direitos reais sobre coisas imóveis? A posse, usufruto, a servidão e etc. Então, se ele não souber disso, ele vai ter realmente problemas. Então, está aí outra situação. Não é verdade? Então, tudo isso leva a crer que é necessário ter bons profissionais perto de você para poder atender o melhor e dar à sociedade o que a sociedade realmente merece. Porque se existe essa profissão, ela tem que ser estudada, ela tem que ser analisada pela sociedade que capta esse serviço, né, que são tomadores de serviço desses profissionais, engenheiros, arquitetos, corretores, etc. Então, eles têm que ter uma noção de direitos reais. Eu acho que até o proprietário, não, até a sociedade, aquele que vai transacionar com bens imóveis ou com direitos reais sobre coisas imóveis, ele tem que saber bastante sobre direitos reais. Então, acho que isso é o que nós deixamos aí para que vocês possam pensar e se tiver mais perguntas, é só fazer aí. Ou então, se parou por aqui, me diga aí que eu vou. E com isso, a gente encerra mais um episódio da Sala do Corretor Responde. Foi um prazer compartilhar esse conteúdo com vocês e agradeço especialmente ao professor Fernando de Queiroz pela participação e pelas contribuições valiosas. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com os outros profissionais, se inscreva no nosso canal e não perca os próximos episódios. É claro, se ficou alguma dúvida ou se você quiser sugerir um tema, é só deixar aqui nos comentários. Quem sabe a sua pergunta vira pauta no próximo vídeo. A gente se vê em breve.